Começa agora o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Marcos Tavares Leite comentando quais os impactos da reforma tributária para os optantes do Simples Nacional. O economista Otto Nogami fazendo uma projeção sobre o Produto Interno Bruto Nacional para 2025. A solenidade militar em celebração ao 72º aniversário da Divisão Presidente Costa e Silva, a 2ª Divisão de Exército. A 11ª edição do Poupa Tempo do Exportador, evento realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e a Invest SP para incentivar a cultura exportadora entre os empresários. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe Roberto Padovani, economista do BV. Fique com a gente! Solenidade de lançamento do Programa de Expansão do Simp no Brasil e no exterior, 29 de novembro. A 2ª Divisão de Exército celebrou seu 72º aniversário com uma solenidade militar realizada dia 12 de novembro, no pátio do 4º Batalhão de Infantaria Mecanizada em Osasco. Na ocasião do evento, o presidente do Simp, Joseph Cury, foi homenageado e condecorado pela 2ª Divisão de Exército. Para mim, muito importante, especialmente como sendo presidente da SASD, que é a Sociedade de Amigos da 2ª DE, esse diploma nos enche de orgulho. Eu acho que isso representa um pouco de cada associado, do amor à nossa divisão do Exército. Uma divisão de excelência, com profissionais de mais alto gabarito. Nestes tempos de final de ano, surge uma preocupação muito grande. Quais são as perspectivas com relação ao próximo ano 2025? Notadamente no que diz respeito ao Produto Interno Bruto, ou seja, com relação ao PIB. O PIB vai crescer? Vai se manter estável? Vai haver uma queda? Bom, todas as projeções indicam, de alguma maneira, uma possibilidade de crescimento. Não um crescimento tão forte como nós observamos em 2024, mas alguma coisa em torno de 1,5%, eventualmente até 2%. Tudo vai depender daquilo que o governo fizer no que diz respeito principalmente à administração da sua dívida pública e investimentos no setor produtivo da economia. Não tanto o setor produtivo, porque isso é uma responsabilidade do setor privado, mas o governo desempenhar o seu papel investindo na infraestrutura, ou seja, investimento em educação, em saúde, em mobilidade e principalmente em segurança, que são exatamente os elementos que vão dar uma credibilidade ao empresariado para poder investir. Ou seja, as condições estruturais elas são fundamentais nesse processo. Por que o PIB de 2025, ou por que as projeções para 2025 indicam uma taxa de crescimento menor do que esse ano de 2024? A razão é muito simples. Além dessas condições estruturais que eu comentei, o elemento-chave nesse processo é justamente porque, tendo em vista que o empresariado reluta em investir, justamente por ele observar um cenário um tanto quanto que cinzento. Então, nossa economia vai crescer, sem dúvida alguma. Isso vai beneficiar muito, algumas indústrias no que diz respeito à demanda pelos seus produtos ou serviços. Mas temos que ter a consciência de que esse crescimento não será tão forte como se poderia imaginar. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e a Invest SP, Agência de Promoção de Investimentos do Governo de São Paulo, realizaram no dia 13 de novembro a 11ª edição do Poupa Tempo do Exportador. O objetivo foi criar oportunidades de negócios e aproximar empreendedores, possíveis clientes e parceiros, prestadores de serviços e o poder público para ampliar as exportações do Estado de São Paulo, incluindo produtores rurais e empresas de micro, pequeno e médio porte.
Todos os grandes milagres econômicos dos últimos 70 anos estiveram muito associados à exportação. Alemanha, Itália, Japão, China, Chile. E o papel das empresas de diferentes tamanhos é fundamental. A gente sabe que a geração de uma economia por meio dos empregos está muito associado às empresas de menor porte. Então você ter ferramentas de fazer com que esse tipo de empreendedor possa também galgar, conquistar um espaço no mercado internacional é fundamental. Primeiro eu quero registrar e não tem como agradecer ao presidente Cury por ter a oportunidade de tê-lo aqui no nosso evento, da divulgação, o apoio à divulgação que ele deu, por vocês estarem aqui, para a gente é muito importante. O Poupa-Tampa do Exportador é isso, é a união de várias instituições que fomentam o comércio exterior e que cuidam no apoio de pequenas e médias empresas, das microempresas, para chegarem a o que a gente chama além das fronteiras nacionais. Ainda sobre reforma tributária. Quais os impactos da reforma tributária sobre as empresas optantes do Simples Nacional? Os estudos que têm sido feitos a partir dos projetos de lei, de emendas, mostram que, em relação à micro e pequena empresa optante do Simples Nacional, que opera naquelas operações chamadas B2C, ou seja, de venda direto ao consumidor final, o impacto é muito pequeno, se é que há algum. O problema surge em relação às operações chamadas B2B, ou seja, em que a empresa optante do Simples Nacional vende seus produtos como insumos para uma outra empresa de médio ou grande porte não optante do Simples. Nesse caso, essa transferência do crédito tributário, ou seja, aquilo que foi pago como imposto, poder ser abatido do imposto na operação seguinte, ele começa a sofrer restrições e torna-se, portanto, um imposto cumulativo. É importante colocar que nessas operações, quando a empresa é optante do Simples, não vai haver, dentro do que está na reforma tributária, um direito de apropriação do crédito da operação anterior, na compra de insumos e outras atividades, o que por si já eleva o custo de produção. E quando ela vai fazer a venda a essa outra empresa adquirente dos insumos, essa empresa também vai ter uma restrição no aproveitamento do crédito. O crédito que vai ser transferido vai ser só uma parcela que vai estar definido dentro daqueles anexos da tabela da legislação do Simples Nacional. Portanto, vai, numa ponta, elevar o custo de produção, pois a micro e a pequena empresa optante do Simples não vai aproveitar créditos tributários de operações passadas, repassando isso, portanto, para custo. E aquele que adquire vai exigir ainda da micro e da pequena empresa optante do Simples, talvez um desconto superior para compensar o que vai se perder em apropriação de crédito tributário. Portanto, aumenta o custo e cai a rentabilidade. Ainda assim, quando se fala que a micro e pequena empresa optante do Simples não paga muito imposto, é importante notar que dentro das tabelas do Simples Nacional há atividades, há situações em que o imposto para a micro e pequena empresa chega a 33%. Sobre seu faturamento, sobre sua receita, não sobre a sua lucratividade. Portanto, o Simples Nacional continua sendo importante no campo da desburocratização, é fundamental. Mas para que ele continue existindo, para que as empresas realmente se mantenham formais dentro da legalidade, gerando emprego, gerando renda, que é repetição de pagamentos de encargos e de tributos, deve se verificar com equidade esse encaminhamento. Já há projetos, propostas de emenda para essa adequação, de maneira a que a micro e pequena empresa se dedique à sua atividade produtiva, possa transferir integralmente créditos tributários, de maneira a que ela alcance também as outras empresas adquirentes dos seus insumos. Esse impacto vai ocorrer principalmente na micro e pequena indústria. Por isso o SIMP está acompanhando, vai trabalhar arduamente agora no Senado Federal para que essas distorções sejam corrigidas e realmente o Simples Nacional continue, não vá morrendo aos poucos, como parece que alguns querem fazer, e principalmente dentro da atividade industrial.
Solenidade de lançamento do Programa de Expansão do SIMP no Brasil e no exterior. 29 de novembro. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é o Dr. Roberto Padovani, economista do Banco BV. É um prazer tê-lo conosco. Cúrio, um prazer enorme. Obrigado pelo convite. Nosso prazer. O senhor esteve em várias reuniões internacionais. Nos conta um pouquinho qual é a tônica do que devemos esperar para 25, para 24, especialmente na visão dessas reuniões internacionais da qual você tem participado. De fato, agora em outubro eu participei de várias reuniões nos Estados Unidos e a leitura lá fora é uma leitura de preocupação com o tema da inflação. É curioso que todo mundo achava que a inflação acalmou na Europa e nos Estados Unidos, e o que eu aprendi nessas conversas é que não, o tema continua presente, e continua presente por 2 pontos, Cúrio. O primeiro é que, mesma história que a gente vê no Brasil, a gente vê na Europa e nos Estados Unidos também uma preocupação muito grande com o gasto do governo. A dívida está subindo, isso estimula a economia e torna a vida dos bancos centrais mais complicada, porque quando a economia vai bem, as empresas repassam seus custos e a inflação sobe. Mas o que é curioso é que esse aumento do gasto público ele gera também, na Europa e nos Estados Unidos, como a gente vê no Brasil, uma distorção no mercado de trabalho. Com a economia crescendo, os empresários contratam, mas ao mesmo tempo, como você tem muitos programas sociais, isso estimula a saída de pessoas do mercado de trabalho. Se a gente juntar com o efeito da tecnologia, o que a gente tem hoje é taxas de desemprego baixas no mundo todo, o que é bom para crescimento, mas pressiona o custo das empresas. E não por outro motivo, a gente vê que a inflação de serviços ela está alta na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, em todos os lugares. Então, os bancos centrais estão muito preocupados com esse cenário. Você diria que é um movimento mundial? Eu diria que é mundial. Acho que é isso que foi bacana dessas minhas conversas nos Estados Unidos, porque eu percebi que não é um tema brasileiro. Aqui no Brasil a gente fala a mesma história. Sim. Mas o que eu percebi é que esse é um tema muito marcante na Europa e nos Estados Unidos e, portanto, saí de lá com a impressão que talvez 2025 seja um ano de juros internacionais mais elevados do que a turma imagina. Essa tendência, na sua avaliação, como é que afeta a produção, consumo, mercado de trabalho? Bom, isso com juros elevados, isso faz com que a economia mundial perca fôlego. E essa desaceleração já está presente na China, a economia chinesa por razões estruturais, como falta de mão de obra, tensão no mercado imobiliário, tensão geopolítica, a economia chinesa já vem crescendo menos. Mas com juros mais altos por mais tempo, a gente deve ter uma desaceleração também na Europa, que já está frágil, a economia alemã sofrendo nesse momento, e a economia norte-americana ela contrata uma desaceleração. Então, se a gente olhar os 3 maiores motores da economia mundial, Estados Unidos, Europa e Ásia, o que a gente está vendo é que teremos um ano de menor crescimento global. Esse movimento, trazendo agora aqui para o Brasil, com a sua visão do que deve acontecer no Brasil, igual do que está acontecendo no mundo ou são oportunidades de mercados que podem sofrer reações de forma diferente? Bom, são desafios e oportunidades, Curi? Isso. Eu acho que, num primeiro momento, o Brasil não se beneficia desse contexto global de menor crescimento, de preocupação. Principalmente do lado financeiro. Toda vez que você tem juros mais altos, crescimento menor no mundo, os investidores externos tendem a ficar muito mais cautelosos e preocupados e, portanto, eles olham o que está acontecendo nos mercados emergentes, como o brasileiro, com muito mais cuidado. Então, isso é um ponto de alerta. Agora, do ponto de vista comercial, o Brasil tem sido um destaque em termos de produtividade do agronegócio. A gente está sendo percebido como um grande exportador de petróleo, de minério de ferro. Então, o Brasil ele continua exportando bem, a quantidade exportada vai bem, mesmo que os preços de matérias-primas caiam, o Brasil acaba tendo um bom desempenho na área comercial. O problema nosso é financeiro, e aí esse desequilíbrio acaba pressionando o dólar no Brasil, porque com o investidor assustado, você traz menos recursos ou tira capitais do Brasil, e aí isso explica em parte essa trajetória de alta no dólar dos últimos meses.
Você tem colocado até agora a preocupação com a alta taxa de juros. Sim. A quem beneficia esse segmento? Beneficia o setor financeiro, a todos, ou como é que isso se dá na sua avaliação? Olha, no caso brasileiro, isso vai ser um impacto setorial muito desigual, né? Se você pensar bem, assim, o agronegócio vai bem, vai continuar exportando, então ele não vai sentir muito essa alta dos juros. Os setores que dependem de renda, da mesma forma, porque você tem desemprego baixo, programas de transferência no Brasil, então, quando a gente olha a renda disponível, ela continua indo bem, confiança ok. Quem vai sofrer muito são todos os setores que dependem de crédito. Então, construção civil, mercado imobiliário, bens duráveis, bens de capital, investimento. Tirando alguns bancos, eu acho que o mercado financeiro sofre muito com isso, porque as administradoras de recursos, elas não têm muita opção de investimento, a não ser título público, porque os juros acabam sendo muito elevados. Bancos como o meu, que financia mercado de veículos, sofre porque os negócios perdem fôlego. Então, eu diria que essa alta de juros no Brasil e no mundo, ela desacelera a economia, e toda vez que você tem uma desaceleração, isso é ruim para os negócios. Então, claro, a maior parte dos investidores, dos empresários, acaba perdendo. Nesse cenário, você vê crescimento econômico em 2025 no Brasil? Sim, eu acho que temos crescimento, e isso é curioso. A tua pergunta ela é aparentemente simples, mas ela é complexa, né? De propósito. Porque a gente deve ter um crescimento. A gente trabalha com crescimento ano que vem na casa de 1,5%, 2%. Para padrões brasileiros nos últimos 10 anos, crescer 1,5%, 2% é ótima história. Mas quando você abre esse número, Curo, eu acho que vai ser um crescimento desigual, né? Então, um pouco como foi em 2023. Como eu falei aqui, agronegócio indo bem, todo setor exportador indo bem, os setores que dependem de renda indo bem, mas com um ajuste muito concentrado naqueles segmentos dependentes de crédito. Então, eu acho que a gente tem um crescimento que se sustenta por conta de renda e exportação, mas alguns setores puxam esse crescimento para baixo. Então, a impressão que eu tenho é que a economia brasileira continua crescendo, mas num ritmo menor. As projeções do crescimento, claro que estão vinculados a condições objetivas, como você acabou de analisar, etc. Agora, existe uma preocupação que a grande imprensa vem trazendo, de que estamos no início da Terceira Guerra Mundial. Você ouviu alguma coisa nesse sentido, nessas reuniões internacionais? Curi, eu conversei com muita gente lá fora. Claro. E, assim, a leitura da turma hoje, eu diria que quase um consenso, é de que esses conflitos que a gente está vendo no Oriente Médio e na Europa, eles são conflitos que se prolongam no tempo, né? Como a gente está vendo essa semana, né? Existe muita tensão com relação à questão da Ucrânia. Então, a impressão é que esses conflitos eles não têm um encerramento rápido. Agora, mais importante do que isso, todo mundo entende que, mesmo que eles se prolonguem, eles não devem serem ampliados, né? Eles não devem ganhar escala. Por que não? Porque a economia mundial perderia com isso. Então, se a gente tiver uma questão mais séria na Europa ou no Oriente Médio, isso vai acabar pressionando o preço de matérias-primas, principalmente petróleo. Claro. Já existe uma preocupação com inflação no mundo, então, se tem um choque de matérias-primas, isso acaba pressionando a inflação, subindo mais os juros, e com essas incertezas geopolíticas, no final da história, você vai ter menos crescimento. Então, está todo mundo na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos olhando, dizendo o seguinte, olha, se a gente deixar essa coisa ampliar, ganhar escala, envolver mais pessoas, provavelmente a gente vai colher um desaquecimento global que é ruim para todo mundo. Então, existe uma pressão internacional para que esses conflitos fiquem contidos. Eu acho que um pouco a mensagem que eu aprendi lá de fora é que a gente tem que aprender a conviver com esses temas, mas que eles não vão ser decisivos para a gente construir um cenário para 25 e 26 aqui no Brasil, por exemplo. Dentro de todo esse cenário, inovação e tecnologia, como se encaixa para empresas que querem romper os paradigmas e sair da caixinha, sabe? Quer novas inovações e tecnologia. Como é que o sistema financeiro encara esse tipo de empresa?
Acho que são duas abordagens, Cury. A primeira é o seguinte, o ano 2025, mas talvez 26, 27, acho que os próximos 2, 3 anos, eles vão ser desafiadores no Brasil, com a economia mundial crescendo menos, a gente cresce a um ritmo mais moderado. Se você cresce menos, então você tem menos dificuldade de repassar custos e para você manter a tua lucratividade, você tem que começar a olhar para dentro, tem que olhar a tua produtividade. E produtividade hoje, você vai conseguir menos com qualificação de mão de obra, com avanços na infraestrutura e muito mais com tecnologia. Então, acho que a gente está entrando no momento da economia em que todos nós, o setor privado, todos os empresários, têm que estar de olho no controle de custos e isso se faz basicamente com tecnologia. Mas tem uma outra história. A outra história é que a gente está tendo, depois da pandemia, está ficando mais claro, uma revolução nos mercados, né? A gente vê com o uso intenso de tecnologia, vários mercados mudando rapidamente. Então, não é só um alerta para que o empresário fique atento à sua estrutura de custos e rentabilidade. O que está em jogo é a sua própria sobrevivência. Sim, claro. Então, a gente tem que estar de olho nos negócios que trazem dinheiro no curto prazo, mas uma parte da empresa vai ter que estar voltada para buscar soluções inovadoras que te deem uma sobrevida ao longo dos próximos anos. Meio ambiente, sustentabilidade, como é que é encarado no sistema financeiro mundial e no próprio país, de acordo com a visão hoje do sistema financeiro? Eu acho que são também duas leituras, né? Uma leitura de preocupação, porque essa transição para uma economia de baixo carbono, ela custa dinheiro, ela custa caro. A Alemanha, por exemplo, é um país hoje que sofre com essa transição. A Alemanha leva muito a sério essa história e isso significa que você vai ter que investir para ter uma economia verde. Agora, pensando em termos de oportunidade, a economia brasileira é uma das economias com uma das melhores matrizes energéticas, uma das melhores matrizes em termos de matriz limpa, né? Então, a gente tem menos custos do que outros países nessa transição. Então, o Brasil pode se beneficiar. E uma coisa que a gente estava falando antes, se você juntar essa transição para uma economia verde num cenário global de menos crescimento e tensão geopolítica, o Brasil sendo uma economia estável, que tem menores custos para a transição para uma economia de baixo carbono, ele pode atrair investimentos e isso favorecer o crescimento a longo prazo. Dr. Roberto Padovani, chegamos ao final do nosso tempo, queremos agradecer muito os esclarecimentos e a experiência transmitida e tem uma torcida aqui que tomara que a tua taxa de juros não se concretize em 2025, 2024. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá. Solenidade de lançamento do Programa de Expansão do SIMP no Brasil e no exterior, 29 de novembro. Você consegue quebrar um graveto isoladamente, mas terá dificuldade se forem 3 ou 4. Terá que fazer ainda mais força para parti-los se forem 10, 12, mas não conseguirá quebrá-los se eles formarem um feixe. O SIMP cresceu e existe porque você existe. Juntos somos mais fortes. SIMP, 35 anos ao seu lado. Comemorações com novidades. Acesse www.simp.org.br.